para cada dia mais acalentarmos nos nossos corações o nascimento do Mestre, que nós comemoramos diariamente, Jesus nascendo no nosso coração, não um dia específico. Precisamos de um dia específico para que possamos reunir nossos pensamentos, as nossas boas disposições, mas o anseio do Mestre é renascer diariamente, tanto que ele é chamado de o sol das nossas almas, representando o astro-rei, que diariamente, a gente triste ou alegre, satisfeito ou não, o sol não deixa de banhar com a sua luz dourada nos nossos corações e aquecer a nossa alma para a gente caminhar sempre constantemente. Então, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevam, quando o advento da aparição de Jesus a Saulo de Tarso, ele diz que era uma luz que ofuscava o sol de meio-dia, a luz de Jesus, ofuscava o sol de meio-dia. Então é esse sol espiritual que Jesus representa, que deseja aquecer nossos corações, para que diariamente nós relembremos do seu nascimento e o quão é importante para todos nós. E por que nos alongarmos nessa percepção de Jesus? Porque não existe benfeitor maior, aquele que beneficia mais a humanidade, não só terrena, porque Jesus fala que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, aonde haja necessidade do amor de Jesus ser espargido, em qualquer quadrante do verso conhecido, ele estará presente. E não especificamente num lugar que a doutrina espírita nos apresenta um Jesus, não chefe de uma religião, não aquele espírito circunscrito àquela interpretação, mas um ser crístico, um patamar de evolução da perfeição que nós almejamos alcançar, como nos diz Kardec. Então, não há como você iniciar qualquer estudo do Evangelho, qualquer estudo da terceira revelação, sem que coloquemos no nosso coração, no nosso sentimento, esse agradecimento profundo ao Divino Mestre Jesus, por tanto se importar com cada um de nós. Eu gosto de lembrar que Emmanuel relata para a gente que apenas 1/3 da humanidade espiritual atrelada ao progresso evolutivo do planeta Terra está encarnada. Apenas 1/3. Ele fala isso em Caminho da Luz. Então, se a gente levar em consideração que somos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas encarnadas, compreende-se que terá possivelmente 15 bilhões de espírito na esfera espiritual do progresso terreno, totalizando 22, eu gosto de arredondar tudo, então é 25 bilhões de espíritos aproximadamente. Jesus conhece todos em tudo. Não há a possibilidade de um espírito ligado ao processo de progresso moral na Terra que o Mestre não sabe quem é. Todos nós. E Jesus fala assim, sabe, na intimidade. Marquinhos, vem cá, meu filho. Sabe? Pessoal, vem cá. É na intimidade que Jesus quer ter conosco. Porque é essa intimidade que ele tem com Deus. Porque todos os profetas, todos os grandes avatares da humanidade se dirigiam a Deus num distanciamento absurdo. Não é? O povo hebreu era o Altíssimo, o Eu Sou, o Deus guerreiro, o Deus punitivo. Jesus vem e nos apresenta Abba. Abba é papai em aramaico. É assim que Jesus quer a nossa relação com Deus, de papai. Nós que já somos pais, alguns de nós avós, né? Quando o filho liga para a gente, e aí pai, beleza? Tá, tudo bem. Quando o filho fala assim, papai, o bicho pegou. O que foi, filho? O que você quer? Está precisando de quê? A gente muda, não muda a entonação dos filhos, quando chama a gente de papai ou de mamãe, né? O neto diz assim, fala, velhote. É tudo tranquilo. Vovô. O que tu fez, moleque? Fala logo. Né? Então é essa proximidade de carinho que Jesus vem nos apresentar, que devemos ter com Ele para
termos assim com Deus. Não é aquela distância de Deus lá naquele trono, um velhinho de barba branca, esse é Papai Noel. Mas ninguém pede nada a Papai Noel, já viu? Papai Noel, eu estou com um problema sério na minha família. Alguém faz prece assim? Faz para quem? Para Jesus, para Deus. Então daí que a doutrina vem nos mostrar que, embora respeitemos a visão da sociedade consumista da figura do Papai Noel, e a gente não está aqui para mãe encrenca com ninguém. Quem gosta de Papai Noel, continue gostando, pelo amor de Deus. Mas na hora que o calo aperta é para Jesus que a gente corre. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos desde a mais tenra idade. Porque quem nos ajuda a solucionar as nossas maiores dificuldades é Jesus. Papai Noel vem satisfazer a nossa necessidade material, do presente, da troca. Fui um bom menino, que nem dizia Carequinha numa música antiga. Carequinha, sabe o que é? A gente já está meio passado no tempo, né? Mas o Carequinha diz que o bom menino é aquele que não faz pipi na cama, e ele vai receber presente lá na época. Jesus nos presenteia a cada amanhecer. Então, é apenas a gente especificar, é bom a gente colocar isso, né, dentro da casa espírita, porque é um sentimento que a gente deve nutrir no nosso coração. E na busca desse sentimento, desse entendimento da figura de Jesus em nossas vidas, a gente busca dentro do Evangelho as citações que ele vem nos orientar em relação ao nosso trato com o outro, a nossa forma de verificar o nosso semelhante dentro das necessidades dele, não querendo pontuar que a minha é maior ou menor. Não. Porque ao cristão, aquele que segue as orientações de Jesus, ele deve colocar em primeiro lugar Deus. E acima dele próprio, ele tem que colocar o próximo. E acima dos dois, dele e do próximo, Deus. Então essa é a visão que a doutrina vem nos trazer em relação ao nosso relacionamento na sociedade que estamos inseridos. E não é esperar que o outro faça para eu copiar. Jesus já veio. Aquele que é o guia e modelo da humanidade já veio. Então eu não preciso mais seguir o exemplo de ninguém, a não ser aqueles exemplos que Jesus nos trouxe. Porque ele fala que o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as segue, pois constrói a sua casa sobre a rocha. O homem imprudente é aquele que ouve as minhas palavras e não as segue, constrói a sua casa sobre a areia. Na primeira tempestade que os ventos soprarem, a casa construída na ilusão da areia desmorona. E cada um de nós, se fosse o caso, poderia contar histórias aqui de se sentir frustrado por não ter confiado na palavra de Jesus. E nessa busca, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Sr. Allan Kardec veio nos propor entendimento a respeito da beneficência, que é o tema que nós vamos abordar. Pode começar a contar agora, tá, Marco? Agora que vai começar. Tá? O Marco fica olhando para o relógio, está nervoso, né? Mas no tema a beneficência, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abordar os três últimos tópicos, né, da instrução dos Espíritos, que é o item 14 a 16. No item 14 nós temos a mensagem do Espírito Cáritas. Tá? Muito conhecido, muito difundido no meio espírita pela prece de Cáritas. Se sobrar tempo no final a gente lê a prece de Cáritas. Mas é um espírito que deu a sua vida física por amor a Jesus num circo romano, né, enfrentando com a sua coragem e a sua fé as feras que tinham a finalidade de trucidar todos aqueles que buscavam o amor de Jesus. Então Cáritas é uma irmã que se apresenta como sendo a mensageira da caridade. Tamanho o progresso moral desse espírito que a gente não tem mais informações, porque não ia ajudar. A espiritualidade ela trabalha com a utilidade da mensagem ou da ação. Tem que ter um fim útil. Se não tiver fim útil, não há comunicação. Então, e Cáritas vem falar para a gente da questão da esmola, que a gente deve, sim, nos preocupar com a possibilidade ou a necessidade daquele que está esmolando.
mas não aquele que esmola por profissão, aquele que profissionalmente, ou seja, dedicou a sua existência diante da dificuldade que tenha, seja física, motora ou qualquer outra, ele busca atingir o sentimento de fraternidade da sociedade e conseguir o seu sustento dali. Não é esse tipo de esmola que Cáritas manda que nós tenhamos atenção, não. É aquela esmola da pessoa que, desprovida de qualquer possibilidade, sozinho, de reação para se soerguer, vai em busca da caridade alheia. E Cáritas coloca para a gente de uma forma que é um ângulo de visão que dificilmente analisamos. Que aquela pessoa que está naquele estado de esmolar, ela teve que vencer o maior inimigo da sociedade, que é o orgulho. Quando a gente está numa dificuldade muito grande, financeira mesmo, tá? De você sabe que ou você baixa a tua crista e vai pedir um auxílio, ou tu vai com o teu orgulho e barriga vazia para dentro de casa. É uma decisão de cada um. E eu tive que baixar a minha crista inúmeras vezes nessa existência. Inúmeras vezes. A primeira doeu, porque é um remédio amargo pra caramba. E o gosto dele fica quase que a semana toda na tua boca, porque você se humilhou. Mas quando você entende que é uma provação, é um teste, você agradece àquele que te beneficiou através da tua oração. Porque muitas vezes a gente fala muito obrigado, Marcos, pela ajuda que tu me deu, e eu gosto de falar isso, o meu mentor, uma vez, um amigo me beneficiou num auxílio de uma tarefa que eu tinha que executar, e eu efusivamente, obrigado, muito bom, valeu mesmo. Aí o mentor falou assim, o orgulho é tamanho que não quer dever favor, né? Porque quando a gente fala muito obrigado, é para a gente falar assim, já paguei a cota do auxílio que eu recebi, não devo mais nada a ninguém. Mas o que a doutrina nos propõe? A melhor forma de agradecer ao favor que o Marcos me proporcionou é ajudar ela. Por quê? Porque eu estou repassando a oportunidade que eu fui beneficiado para quem também possa estar precisando. Então, ela vai ser agradecida a mim, que vai receber o marco, o fruto do agradecimento. Não naquela finalidade de agradecer para poder se ver livre, não devo mais nada, já pedi obrigado na frente de todo mundo, eu me humilhei porque eu disse que o Marco me ajudou e está tudo resolvido. Não é esse tipo de atitude que a doutrina nos propõe. E não é a esmola que nós possamos beneficiar aquele que precisa com a nítida vontade de se livrar de um incômodo. Essa esmola, Cáritas diz para a gente que é o excesso da humilhação daquele que precisa. Algo que Cáritas nos propõe é você utilizar o benefício financeiro que você vai tentar amenizar a dor do teu semelhante, junto com a possibilidade de ouvi-lo. Essa que é a parte complicada. Junto com a possibilidade. Eu gosto de citar situações que eu passei para poder ver que a gente passa vergonha na rua, mesmo tendo conhecimento doutrinário. Eu estava lá no Meia, tomando um café, e chegou um rapaz assim próximo a mim, e pela minha percepção, né, eu achei que era alguém necessitado financeiramente. Como eu estava tomando café numa lanchonete, qual foi a dedução? Eu pedi para pagar alguma coisa, né? Eu meti a mão no bolso, tirei R$5 para dar para ele. Ele, não, meu amigo, eu quero saber onde é a rua tal. Eu fiquei com uma vergonha, Luiz, que a única forma que eu tive de amenizar a minha vergonha foi dar um abraço nele. E ir com ele até a rua que ele queria ir, pelo menos, né? Pelo menos. Mas por quê? Porque nós já associamos qualquer um que esteja no nosso olhar, vestido, que aí a gente usa uma palavra tão bonitinha, humilde. Humildade e simplicidade são diferentes. Nem todo mundo que é humilde é simples, nem todo simples é humilde. Então a gente tem que saber diferenciar essas duas situações. Então, a nossa percepção é de se livrar de um pedinte e não amparar aquele que está pedindo, e Cáritas nos propõe ouvir a necessidade do irmão. E muitas das vezes a gente julga que vai ter um relatório de sofrimento financeiro
financeiro que a pessoa espera que a gente possa amenizar. Normalmente é o que passa pela minha cabeça. Agora, quando eu me dedico a ouvir, a pessoa só quer desabafar. Ela só quer ter a oportunidade de contar as suas dores para alguém que ela tem certeza que não pode ajudar, mas emprestou a atenção, emprestou o benefício de ouvir. Quando a gente procura atendimento fraterno, a gente procura com a certeza de que vamos ter nossos problemas solucionados por aquele que está nos atendendo? Não, a gente sabe que não. Mas a gente agradece a oportunidade de alguém nos ouvir. E a gente acha que o benefício de ouvir só se exerce lá fora. Quantas vezes a gente chega em casa, por vários motivos, conturbado, e o marido ou a esposa fala assim: senta aqui para a gente conversar. Agora? Vem conversar agora mesmo? Tem certeza? Pode ser amanhã de manhã, não? Aí, normalmente, a pessoa que já tem um coração adocicado, pode, e nunca mais volta no assunto. Nunca mais volta no assunto. Então, o fato de você... A gente sempre pensa na questão da esmola, ou, como diz Caritas, né? O tempo em prol do próximo, sempre da porta para fora. Não é dentro da porta para dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa casa. Teve uma palestra que eu estava participando e o irmão falou assim: é muito comum, se chega um visitante aqui pela primeira vez, é muito comum nós abraçarmos o visitante, demonstrar alegria por ele estar aqui. É muito comum isso em todas as casas, mas às vezes aquele que frequenta todo dia, ele não recebe acolhimento. Ele não recebe o ouvido para ouvi-lo. Isso é beneficência. Isso é fazer bem ao próximo, a não ser que nós possamos entender que aqui todos nós estamos com tudo resolvido na nossa vida moral, física e espiritual. Se tiver, eu saio, porque eu não estou. Eu tenho muitas carências ainda. Então, o que Caritas nos propõe é sairmos daquele círculo fechado de que eu dei a esmola, já resolvi o meu problema da pessoa, e vamos em frente que atrás vem gente. Não é não. O sentimento de esmola tem que estar associado pelo interesse daquele que foi beneficiado. E a gente ainda não desenvolveu essa percepção que Caritas nos propõe. E lógico, ela fala que se pudesse falar de um tópico por cada palestra, né, teríamos assuntos extremamente avantajados para nós conversarmos. Mas o que Caritas nos propõe é isso, a gente mudar a nossa temática em relação à esmola. Ela orienta a gente. A esmola, para aquele que usa disso uma profissão, ela deve ser evitada, porque estaremos estimulando a ociosidade do irmão. Mas a esmola real, daquele que às vezes bate no portão, ou é algum irmão de uma associação religiosa diferente da nossa, e aí a gente não tem a paciência de emprestar o ouvido para o irmão trazer a sua mensagem, ou então associamos que é alguém para pedir alguma coisa logo agora. Não posso nem sair de casa, eu tenho muita gente pedindo, mas busquemos em Jesus sempre a reflexão para as nossas atitudes. E o Mestre fala para a gente: não fuja de quem te chama e nem negues a quem te pede. Jesus não seleciona. Ele não diz que se pedir isso ou aquilo que você pode atender. Ele generaliza a nossa ação. Porque nós não somos espíritas. O espírita acredita no acaso. Não dá para acreditar no acaso. O acaso é a ausência da onisciência divina, que é um dos atributos que Kardec seleciona para a gente na questão 16 do Livro dos Espíritos. Então não dá para a gente entender que o acaso, por acaso, eu estou com o pessoal fala, do nada. Mas quando fala assim para mim, do nada, me dá uma coisa aqui dentro, como é que o espírita vai falar que é do nada? Não existe do nada, tudo tem um propósito, tudo tem um encadeamento de situações para que aquela situação se apresente para mim, e eu tenho que ter, à luz do Evangelho, o discernimento de buscar resolver. Eu tenho que ter, eu tenho que me esforçar para ter, não é
existência, é um esforço que eu faço. E aí na segunda mensagem é um espírito protetor que dá. E depois a gente ficou sabendo que a nossa irmã Joana de Ângeles usava esse título porque ela não queria manifestar a sua identidade na codificação. Então ela sempre se apresenta como um espírito protetor, como ela sim se apresentou para o Divaldo no início da trajetória do Divaldo, que por 11 anos ele não conseguia identificar quem era o mentor dele, ou mentora. E nem a voz ele conseguia identificar se era de tonalidade masculina ou feminina. E ele foi lá em Pedro Leopoldo uma vez, e toda vez que ele perguntava ao espírito qual era o nome, um espírito protetor, um espírito protetor. E ele foi lá em Pedro Leopoldo visitar o Chico, e um dia ele e o Chico sozinho, ele falou assim: Chico, você está vendo o meu mentor? O Chico, estou muito iluminado. Chico, que bom. Você pode me dizer o nome dele? Claro, é um espírito protetor. Aí ele saiu de lá na mesma sem saber nada. 11 anos depois, ele numa palestra no México, em Guadalajara, que ele teve a visão de Joana de Ângeles. Mas Divaldo conta até de uma forma hilária isso, né? Que no espírito ele falou que recebeu a intuição para ir numa determinada cidade que ele não tinha noção nenhuma onde era. Mas o rapaz que estava lá ajudando no som para ele fazer a palestra, e o rapaz falou assim: não, eu sei onde é essa cidade, eu levo o senhor. Mas lá não tem, só tem ruínas. Ele: não, mas estão mandando ir lá, eu vou. E quando o Divaldo chega lá na cidade, que era realmente ruínas do final do século XVIII, e aí ele está vendo, e era um convento. E aí aparece Joana, né? Como Soro Joana Angélica. Aí ele falou: mas seu nome é esse? Ela: meu nome é assim, pobrinho, né? Joana Angélica, né? Podia ser assim, nome estrangeiro, ia ficar tão bonito, né? Aí Joana falou assim: tá bom, Divaldo, eu tive uma existência também na Espanha, meu nome era Joana de Ângeles. Ele agora mudou. Agora já ficou uma tonalidade internacional. Aí é o nome que ele difundiu para a gente da Soro Joana de Ângeles, que teve uma existência aqui na Bahia, né, na época do Segundo Império, do Primeiro Império, quando da independência do Brasil, ela ofereceu a sua vida em defesa daqueles que estavam no seu convento, que a tropa portuguesa queria invadir. É uma história muito bonita. Mas a busca constante de orientação, então, esse espírito é um espírito protetor, ele diz assim, bota um texto assim para a gente, e aí a gente pode até se identificar no início do texto, depois fica com vergonha. Porque é assim: sou pobre, não posso fazer a caridade. Outras vezes a gente fala assim: pô, não tem condições de ajudar ninguém, né? Eu estou numa situação que eu preciso de ajuda. Aí fala assim: e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. É uma visão de caridade, de beneficência que a gente não consegue ter. A indulgência. O que é indulgência? É você compreender a deficiência do outro. É você não querer julgar o outro num viés de julgamento que você não suportaria. Porque diz o mestre para a gente: não julgueis para não serem julgados. À mesma medida que julgado é semelhante, você será julgado. Então Jesus já nos propõe essa indulgência. E a indulgência, ela pode te oferecer condições de, quando está todo mundo acusando alguém de um erro cometido, e você oferece a indulgência àquela pessoa, você está dizendo assim: olha, eu e a espiritualidade confiamos que você pode se recuperar. Os 12 passos que o Marquinhos botou aqui, do projeto, o que é senão indulgência com as quedas viciosas que constantemente cada um de nós tem? Agora imagina se toda vez que a gente tiver uma queda moral, aquela que muitas das vezes a gente não comenta com ninguém pela vergonha do pensamento ou do ato cometido, e também Jesus viesse: não tem jeito não, está ruim do teu lado e eu estou fora. Se Jesus não nos oferecesse a sua indulgência, a mulher adúltera, né, que tinha só a mulher adúltera, não tinha o homem adúltero, né, mas era questão daquela sociedade.
Jesus fala assim, onde os teus acusadores? E a mulher já falou assim, foram. Sabia que ele podia jogar uma pedra desse tamanho nela, né? Porque a pureza dele foram do Senhor. E na indulgência amorosa do Cristo, o que ele fala? Eu também não te julgo, nem te condeno. Vai, não peque mais. A indulgência é você dar a oportunidade do outro de se levantar diante do ato infeliz que ele é o responsável. Não é a acusação. Não é colocar o dedo na ferida do irmão para você provar para o outro que você é melhor do que ele, que não é. Só em fazer isso já te distancia da possibilidade de uma superioridade moral. Então a indulgência, como o Espírito Protetor coloca aqui, é aquela atividade que você pode exercitar todo dia, não só para aqueles que têm a necessidade financeira, como aqueles que têm a necessidade do amparo, do apoio mediante uma queda. É mais comum nós vermos na sociedade que a pessoa está caindo laboralmente e a gente pisar no pescoço dela, para impedi-la de levantar. Mesmo que Jesus nos proponha o oposto disso. Porque na proposta de Jesus, na parábola do bom samaritano, Jesus relata a parábola assim, o homem assaltado foi despojado de tudo. O que Jesus fala? Está nu e desmaiado. Não tem como você identificar quem é aquele indivíduo. Naquela cultura, a fala ou o idioma vai te identificar a tua origem. A tua roupa vai dizer de qual sociedade você está integrado. Agora, nu e desacordado, não tem como você identificar ninguém. Apenas o samaritano, que ele foi tocado de compaixão. Ele não tinha. Ele não tinha. É como a gente, na hora que chega um irmão aqui chorando na casa, e você não sabe por quê, mas tu levanta o teu lugar, vai lá e dá um abraço nele. Isso que é ser tocado de compaixão. Que é a espiritualidade, utilizar a nossa fragilidade para socorrer o outro. Não é esperar, se os mentores espirituais fossem esperar o nosso equilíbrio moral para começarmos a agir, a casa teria dificuldade de se manter aberta. É a nossa possibilidade de sermos tocados de compaixão. E isso, a indulgência que nos leva a essa possibilidade de sermos tocados. Enquanto mantivermos o nosso coração endurecido em, querer falar aquela frase tão conhecida diante da queda de um irmão, te avisei, né? E foi por falta de aviso que você está nessa situação. O que você está ajudando? Você está falando isso? Ou será que não seria o mais produtivo? Pô, Marquinhos, me dá a mão. Uma vez o mentor falou uma coisa lá pra gente, sabe, Marquinhos, na reunião mediúnica, no final daquelas orientações de encerramento, o mentor falou assim, quando trazemos um irmão em atitudes infelizes, sabemos que ele se encontra caído no chão, na visão da sociedade. Está lá, caído no chão. Quando estendemos a mão para ele, não é para levantá-lo, é para que nos auxiliemos a nos levantar também, porque também nós estamos caídos moralmente ainda. Aí, quando o mentor fala isso, dá vergonha. Por quê? Porque você acha que você está praticando uma grande caridade, ajudando o outro, quando na realidade a oportunidade da caridade é dupla, tanto para aquele que faz como aquele que recebe. E o Espírito Protetor fala aqui para a gente, mais adiante na mensagem, que muitas das vezes o benefício que está em alguém, um exemplo nosso na Casa Espírita Constante é um passe. Quem é que garante se eu vou dar passe no Marquinhos se eu não estou recebendo o passe dele naquele momento ali? É que precisa de uma exemplificação física de um irmão preparado dentro da orientação da doutrina para exercer aquele ato ali, mas não é certeza de que eu estou dando porque eu sou médio passista. Negativo. Não é isso. Então, o dar e o receber são situações idênticas para aquele que está necessitando aos nossos olhos, mas a nossa necessidade às vezes é moral. E o irmão João nos dá uma outra orientação em relação à beneficência, que ele fala sobre a mulher rica e venturosa, Condessa Paula, né?
a mulher rica e venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Se você não precisa ter que ir para a sua vida cotidiana a fim de ganhar o seu pão, né, com o suor do seu rosto, como é a orientação bíblica, ou seja, que você tenha um tempo maior de aproveitar as benesses que a vida te favoreceu, por que você não usar esse tempo em prol do outro? E aqui, João nos dá a possibilidade de mulheres ricas, sem nenhuma atividade imediata, mas que se reúnem constantemente para costurar roupas para os mais menos afortunados. É uma atividade que a gente vê isso em muitas casas espíritas, realizarem isso. E tem até a Anete Guimarães falou que numa palestra dela, que tem uma pesquisa que de cada 10 ações sociais que existem na sociedade brasileira, 10, em cada 10, 4 são espíritas. 4 são espíritas. 4 são de entidades religiosas do cristianismo, mas com as benesses do governo, que é o cheque cidadão, o Bolsa Família, que são distribuídos nas igrejas, mas a origem é do governo federal. E apenas 2 de cada 10 são de instituições privadas. Então a doutrina espírita é responsável por 4, sozinha, porque a coisa mais difícil dentro do movimento espírita é o espírita meter a mão no bolso. É complicadíssimo isso. E a casa espírita mantém um asilo, mantém um orfanato, mantém hospitais, mantém o serviço social espírita através da bolsa, da cesta básica, da cesta de medicamento, da cesta de educação, com os recursos próprios. Não tem nenhuma entidade mantenedora. Não tem nenhuma entidade mantenedora. Então, o benefício que a gente pode realizar, às vezes, doando 1 hora da nossa semana. Não é 8 horas por dia, durante toda a semana. 1 hora por semana, a gente reúne condições de auxiliar, junto com outros componentes da casa, a determinado grupo que esteja num grau de necessidade muito grande. E às vezes, assim, eu não tenho habilidade nenhuma de corte e costura. Eu sei pegar um botão e fazer uma bainha porque minha mãe me obrigou, porque eu ia para o quartel, eu tinha que saber me virar. Mas eu não tenho, mas eu conheço homens que sabem bordar, sabem fazer crochê. Não é depreciativo nenhum isso, não. É a oportunidade que tem dentro da sua possibilidade de horário de estar fazendo lá um sapatinho de crochê que vai aquecer o pé de um neném que a gente não sabe nem quem seja. Existem pessoas que trabalham nesses grupos, realizando esse tipo, que é o kit bebê, né, que eles fazem, de neonascidos, né, para que chega em determinada época, vão para hospitais públicos, né, Belinha? E vai distribuir lá para famílias que não têm. A criança às vezes sai do hospital, e é uma realidade isso, sai da maternidade num lençol que cobria ela na maternidade, porque não tem. Por que a gente pensa que fazer as grandes caridades, os grandes benefícios, e aqueles pequenos a gente tem dificuldade? A mentora Meimei, ela tem uma frase que ela fala que as atitudes retumbantes são dignas dos falsos profetas, porque Jesus mandou nós fazermos as pequenas coisas. A Meimei fala, alimentar um animal, regar uma planta, é um ato de amor. Mas não dá ibope, sabe? Não dá ibope, não vai aparecer no Jornal Nacional. Então eu quero participar daquilo que seja extravagante. Sabe, o Marquinhos falou agora, ainda é mutirinho, né? E muitas das nossas casas espíritas passam pela mesma dificuldade. Marca um dia e fala assim, ó, vamos ter que lavar a sede tal dia. Assim. Oi, é legal, são os mesmos. Dificilmente aparece alguém estranho. Por quê? Porque o espírita ainda não entende que a maior... Nós temos, como diz a Madre Teresa de Calcutá, nós temos que florir aonde Deus nos plantar.
Então, se Deus, nessa existência, pelo excesso da sua misericórdia, me plantou dentro da doutrina espírita, eu tenho que estar pronto para as atividades que a doutrina me proporcionar, e não ficar escolhendo aquilo ou aquilo. Não, isso eu faço, eu tenho que pensar. Então, todos nós podemos utilizar os meios para usarmos o atrativo da beneficência, porque quando você faz o bem a alguém, dá aquela alegria íntima, né? Você sente aquele bem-estar, e é um desejo da espiritualidade que esse bem-estar seja renovado permanentemente, sabe? Porque nós estamos num plano de prova e expiação. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar, não tem anjo encarnado aqui. Tem espíritos necessitados dos mais diferentes matizes. Então é um dependendo da ajuda do outro. Está escrito lá em Deuteronômio: ai do homem que crê no homem. Aí Paulo, na carta aos Hebreus, fala: e pelo homem o homem será salvo. A mudança de visão com a vinda de Jesus, que Jesus veio trazer a necessidade de nós nos olharmos, nós nos ouvirmos, nós nos apoiarmos. Não no erro. Porque tem um ensino popular que diz que um erro, ele se perdoa, mas não se tolera. Que quando você tolera um erro, você compactua com o erro. A minha responsabilidade é, se eu ver um filho, um irmão, um amigo cometendo uma atitude indevida, eu tenho a responsabilidade de esclarecer. Paulo fala isso e Kardec fala isso. Se nós vemos que um irmão está cometendo uma atitude errada, que prejudique só a ele, chamemos ele num canto, conversemos com ele para que ganhemos o irmão, como diz Paulo de Tarso. Mas se o irmão persistir e aquele erro for influir numa coletividade, então eu tenho que defender a coletividade em detrimento de um. E eu vou ter que chamar a atenção do irmão, se for necessário, na frente de todo mundo, para que ele caia dentro do entendimento que ele tem que mudar o comportamento dele. Não é palavra legal, isso aí está em Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, e está também Kardec perguntando se é justo chamar a atenção do irmão por um erro cometido. E São Luís que dá a resposta. Então, a beneficência, muitas das vezes, não é concordar com o erro do irmão, é esclarecê-lo, é o benefício do esclarecimento. Na mesa mediúnica a gente não usa o benefício do esclarecimento, ou se o irmão fala assim, não, eu odeio, vou continuar odiando e não quero perdoar. Ah, não, você está certo, meu irmão, isso, é assim mesmo, um dia... Não, nós temos a obrigação de dar o esclarecimento à luz do Evangelho, porque não é nosso, é de nós mesmos, como diz Pedro, né? Pedro estava indo para o templo, depois do retorno de Jesus ao plano maior, Pedro e André e João. Quando chega na porta do templo, um homem paralítico pede dá-me uma esmola. Aí Pedro fala, não carrego comigo nem ouro nem prata, e de mim mesmo nada tenho para dar, mas aquele a quem sirvo, esse tem, levanta-te e anda. Então, quando nós entendermos que não somos nós que agimos em prol do semelhante, mas é que a ação do plano espiritual nos favorecendo nessa oportunidade, a gente vai começar a entender o que é beneficência. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E como a entendia Jesus? Aí complicou, porque ele nos deu um parâmetro, que é Jesus. 886, já passamos um tempão da 625, quando ele pergunta se Deus tem oferecido à humanidade um ser perfeito, que nos sirva de guia e modelo. A resposta, vede Jesus. Já passamos um dia, já sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo. Agora, como Jesus entendia a caridade? Aí vem o famoso BIP, que é tão bonito falar, movimento espírita. O que é BIP? Todo mundo fala. Eu estou com uma encrenca danada que eu não faço o tal do BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional.
Emmanuel fala numa mensagem através do benfeitor Chico que Jesus nos lembrou que existem dois ensinamentos, dois mandamentos que compõem toda a necessidade da humanidade. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Emmanuel fala para a gente que amar a Deus é relativamente até compreensível, a gente se esforça para amar a Deus. Amar o próximo, a gente vai, tentando. Agora, é encrenca da gente que é como a ti mesmo. E se você não sabe se amar, não há possibilidade de amar o próximo. Não sabendo se amar, nem amar o próximo, como é que você vai amar a Deus? Então, Emmanuel fala que o primeiro passo para seguir a orientação de Jesus é exercitar o amor próprio. Mas não é amor próprio como sinônimo de orgulho, não. É você começar a compreender as tuas dificuldades, as tuas necessidades e transferir isso para o irmão. Porque se você tem essa dificuldade, por que você não vai dar direito ao teu irmão de ter a mesma ou outras dificuldades? Então, exercitar o amor a nós mesmos é o primeiro passo, até 9, né, Marcos? É o primeiro passo, eu tenho que botar um despertador que fica piscando. É o primeiro passo para nós começarmos a nos adequar na relação com aquilo que Jesus nos propõe. Por quê? Porque eu posso até não estar próximo de ninguém, mas de mim é impossível não estar. E o elemento mais necessitado nesse conjunto de proposta sou eu mesmo. Sou eu mesmo, porque eu me saboto. O que é me sabotar? Eu sei o que é certo, eu sei o que é melhor, mas continuo fazendo o que não devo. Paulo de Tarso falou para a gente. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse ainda faço. Então, essa necessidade de transformação, só que a gente lembra muito bem de Paulo nesse momento, onde ele nos coloca em situação de igualdade. Mas só que no final da trajetória dele, antes dele ser decapitado, ele fala assim: lutei o bom combate, guardei a fé. Guardei a fé, porque fé vem de fidelidade, não vem de crença, não. Fé vem de fidelidade. Eu tenho que ser fiel àquilo que Jesus me trouxe. E se eu guardar a fé, ou seja, se eu for fiel a Jesus, no final da minha trajetória, aí eu vou falar igual Paulo. Lutei o bom combate, guardei a fé, já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. Aí eu já entendi a necessidade de amar a mim mesmo, para que eu possa também amar o próximo. O que nosso mentor Chico fala para a gente? Várias frases que tem na internet. Aos outros eu dou o direito de ser como desejam, quanto a mim, eu me obrigo a ser melhor a cada dia. Isso é amar a si próprio. Agora, lógico que eu quero exercitar um sentimento que difere disso quando eu quero justificar as minhas atitudes pela atitude do Luiz. Luiz, olha lá, podia ter ajudado, ele não ajudou, então eu não vou fazer nada não, ele não fez. A gente vai repetir a história do samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, a gente vai continuar, porque nós temos a facilidade de analisar o comportamento errado do outro. Brincadeira, a pessoa foi lá pedir uma ajuda lá para comprar um pão, olha como é que cuidaram com ele, escorraçaram o cara. Mas tu foi lá? Não, meu irmão, poxa, obrigado. Não, ele não falou contigo, falou com o outro. E isso é amar o próximo como a mim mesmo? Tinha um irmão que estava naquele processo de subjugação, né, que Kardec coloca nas variações da obsessão, simples fascinação e subjugação. E falando sozinho, no meio da rua, já não tinha a percepção da limpeza, da higiene, e pediu um dinheiro. Aí o rapaz foi lá dentro, um dinheiro para ele. Ele falou assim: é para eu comprar pão, não é bebida não. Aí, não, tá legal, vai com Deus. O cara saiu. Aí depois o cara falou assim: uma prenda. Foi, cara, quem vai deixar ele entrar em qualquer comércio para comprar qualquer coisa, do jeito que ele está mal cheiroso?
Se eu não poderia ter ido lá, comprava para ele o pão, o café, dava na mão dele, não ia ser melhor para ele? Me livrei do problema, não resolvia a necessidade dele. Sabe, a gente não tem essa percepção. A gente acha que é mais fácil você, né, que nem se falava antigamente, hoje nem tanto, antigamente a maioria das casas que podia tinha tapete, né, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que começa a ter tanta sujeira, como tu vai passar, tu tropeça e cai de cara no chão. Então é isso que muitas das vezes a espiritualidade propõe a gente, determinadas percepções do nosso dia a dia, que a gente tem dificuldade de entender. Não é querer fazer grande beneficência, ir lá no Ceasa, comprar um caminhão lá de legumes para sair distribuindo nas comunidades carentes para que isso é necessário? É. E se não fosse necessário, Jesus não multiplicava pão e peixe. Mas não é só isso. Eu já contei, acho que eu contei aqui uma vez, um fato que um irmão nosso, um amigo nosso passou, que aquilo serviu para mim de alerta. Ele participa de uma casa espírita lá no Recreio, e uma vez por semana eles saem na campanha da sopa, levar alimentos para o pessoal que está em situação de rua. Ele, a esposa e mais 3 companheiros no carro dele. Então naquele dia ele estava levando um cachorro quente, um copinho de suco de laranja e de caju, porque tem gente que não gosta de caju e de laranja, não é porque você vai dar alguma coisa para alguém na rua, tem que ser aquilo que você quer dar. Não é assim. Você tem que entender que cada um tem também o direito de escolher, né? E ele saiu, foi para Copacabana, para Ipanema, para poder fazer a distribuição. E começaram 8 horas da noite, 9 horas da noite, que é a hora que a loja fecha, então o pessoal se acomoda nas marquises. Não adianta você querer ir de tarde depois da praia, porque não vai encontrar ninguém. Tem que ir à noite. Que a intenção é ajudar, vai à noite, né? Aí ele distribuiu, ele falou que naquele dia ele conseguiu distribuir 80 lanches. Olha que maravilha. 80. E parou lá no ponto lá de Ipanema, tinha uns 5 ou 6 jovens lá, adolescentes, e ele bateu papo, sentou lá na calçada com os rapazes, eles lancharam, aí propôs fazer uma prece, aceitaram, e a vida continua. No domingo, ele mora em Botafogo. Então ele saindo de Botafogo para ir para o Recreio, ele vai por onde? Ipanema. Quando chega lá no determinado ponto, vem aqueles rapazes já com um sprayzinho, né? Na flanelinha. Ele, não quero não. Doutor, rapidinho. Não, rapaz, não quero não, rapaz. Mandei lavar o carro ontem. Não, rapidinho, doutor. Ele abriu o vidro e falou, não quero. O rapaz falou assim, doutor, na hora que você não dá um lanche pra gente, foi tão bacana. Porque a gente acha que o outro não vai lembrar de nós. Ele falou assim, cara, eu fiquei com tanta vergonha que eu desci do carro, dei um abraço dele, pedi perdão a ele e falei que ia lavar o carro todo. Eu falei, ó, dei 50 prata para ele, minha mulher quase me bateu depois. Mas por quê? Porque você tenta fazer a compensação, quando na realidade a ação é que é a melhor. A doutrina, o Evangelho, ele me ensina a agir no bem. E o que eu estou acostumado? Reagir ao bem. Quando eu conseguir entronizar no meu coração, na minha alma, a ação do Evangelho, aí eu passo a agir no bem. Eu começo a perceber a necessidade do meu semelhante e eu vou ao encontro dele para tentar suprir a sua necessidade. Porque o Chico uma vez perguntaram a ele o que ele fazia quando ele não conseguia ajudar uma família carente. Chorava junto, meu filho. Porque às vezes nem para chorar a gente tem companhia. A gente não tem essa visão ainda. Nós não temos ainda. Mas o que representa o fato de sabermos dessas histórias? De nos impulsionar para chegarmos lá. É para isso que a espiritualidade coloca determinados irmãos no nosso caminho, para que nós nos espelhemos nele. Mas guia modelo só tem um, que é Jesus. Não tem como a gente seguir outro espírito, por mais respeito e amor que tenhamos a ele. Porque o único que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus. O único que Pedro, quando Jesus pergunta, Pedro, onde todos? Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde todos, Pedro? Aí Felipe falou, foram, mestre. Já comeram, já venderam, foram embora. Aí Jesus falou assim, o livro fez também, não vão? Aí Pedro fala assim, e aonde, filho?
se só tu tens palavra de vida eterna. Então é a Jesus, o nosso objetivo é Jesus. Quando nós falamos dos mentores espirituais, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, Chico, Emmanuel, nós estamos falando de irmãos que vivenciaram o Evangelho para nos dizer que é possível. Não é a história da carochinha. É possível eu vivenciar o Evangelho no meu íntimo. No meu íntimo. Porque a questão que eu li ali fora, 909 do Livro dos Espíritos, nos deixa com vergonha. Porque o Kardec pergunta aos espíritos se é possível o homem vencer as suas tendências negativas. Aí os benfeitores falam assim, é possível. É necessário que tenha vontade e realizando esforços muito insignificativos. Aí complementa, o que falta ao homem é vontade. Então vencer as minhas más inclinações não é enfrentar um leão, um tigre, um urso, como era no início da era cristã. É apenas eu enfrentar os monstros que eu criei aqui dentro de mim. E um desses monstros me diz o seguinte, olha, cuida do teu umbigo que cada um lave o seu. Que é a falta, a ausência da beneficência. É o recrudescimento do egoísmo, como os Espíritos falam Kardec na 775. Se tiver um relaxamento dos laços de família, qual as consequências para a humanidade? Os benfeitores respondem, o recrudescimento do egoísmo, ou seja, voltaríamos à idade primitiva, aonde seríamos movidos pelo instinto. O espírito não retrograda, afirma-nos categoricamente a doutrina. Então, e ele não fala que é a extinção da família, é o afrouxamento dos laços de família. Então eu tenho que saber que eu tenho que praticar a beneficência dentro da minha casa, com minha esposa, meus filhos, meus netos, meus genros, meus amigos. A beneficência é um ato comum. Eu gosto de uma frase do Chico que ele diz, terminando, que ele diz que fazer o bem é necessário. Agora, ser bom é imprescindível. E são situações extremamente diferentes. Que fazer o bem, eu faço para quem eu quiser. Não gostei de você, te ajudar não. Flávia, você teve? É Flávia? Eu sempre troco o nome dele, bota para frio. A gente é relacionista. Eu estou fazendo natação, né, por necessidade terapêutica, e a professora todo dia me chama de um nome diferente. Eu respondo toda vez. Essa correção não foi dessa reencarnacionista. Eu já fui João, Manel, já fui Maria José, Joaquim, né, Francisca. Então ele me chamou, olhou para mim e eu digo oi. Não quero nem saber. Mas cada um de nós temos que buscar dentro do Evangelho um roteiro a seguir. Para encerrar, eu falei que eu trouxe. Aqui ainda tinha outras histórias que eu botei aqui, não vai dar tempo de falar. Tem a terapia do abraço do Dr. Bezerra como um grande beneficência que a gente pode, que é uma história muito bonita, lá de 1903, que o Dr. Bezerra conta, né? Mas a prece de Cáritas, que a gente acha com muita facilidade na internet, Cáritas diz assim para nós: Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor.
esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa Santíssima Imagem.